Vou falar com vocês sobre cores. Por que falar sobre cores em material didático? Por tudo. As cores, elas têm realmente significado emblemático, né? E é interessante essa questão de você trabalhar com cores no material didático, porque você tem como alcançar o seu público, assim, alcançar a atenção dele, o interesse em assistir. E eu trabalhei com design gráfico muito tempo, trabalhei com 12 anos como designer gráfico. Tive a sorte de fazer um curso com o cara que criou o Photoshop. Fui para São Paulo e um investimento pesado mesmo, certificação para design gráfico. E um dia eu conheci a educação à distância. Numa pós, eu cortei da minha vida o design gráfico, profissionalmente, né? E mergulhei na educação à distância. Então esses conhecimentos de cor, de diagramação, de fonte, ele acabou sendo perfeito para a minha atuação como educação à distância para produzir conteúdos bem legais, bem formatados, que sejam agradáveis de ver. E foi um dos motivadores de eu propor esse mini curso, foi essa atuação, design gráfico e educação à distância. E eu trouxe essa citação, é da Torá. Eu achei de um colega que estava preparando a tese de doutorado dele. Ele abordava essa questão da teoria das cores com abordagem dentro da Torá. Cara, foi um negócio muito louco. É uma leitura assim diferente sobre cores. E eu trouxe um trecho que ele fala justamente isso. As cores, elas têm a questão da emoção, né? Eles podem entender a própria questão da providência divina com a cor. E ele vai lendo a Torá e tem claramente aqueles links com as cores. Então, por exemplo, a cor é uma linguagem individual. Por exemplo, quem gosta de lilás? Né? Que você tivesse uma azul e uma lilás, qual você escolheria? Você é lilás, ele aqui na frente. Exatamente, porque é individual, né? Bem individual. E você vai ver aqui como o lilás tem a ver relacionado à idade. Porque quando eu preparei essa aula para a gente ter de manhã, eu já conhecia a teoria das cores. Só que a gente aprende a teoria das cores para vender. A gente usa a teoria das cores para captar o interesse de comprar um produto. Mas o nosso aluno online, ele já está matriculado. Nós já conseguimos captar a matrícula dele. Então a gente tem que captar o que dele dentro do material didático? A atenção, o interesse. E a gente lê, e acaba descobrindo que um psicólogo, ele fez um estudo brilhante sobre a relação idade-cor. A cada faixa etária, qual a cor é mais interessante para você utilizar. Eu achei isso perfeito para a gente que produz conteúdo para educação à distância, a gente justamente direcionar o padrão de cores do nosso material didático a partir do padrão daquela turma que a gente vai produzir o material. E por mais que não se produza exatamente o material, você é um gestor, você tem que aprovar, você tem que determinar, você tem que chamar a equipe de criação e dizer, olha, eu quero nesse sentido o meu material. Então, quando você tem esse conhecimento, até para você decidir a aprovação de conteúdo, você vai ter mais base a partir do que Bans ensina a gente. Ele é muito prático. Ele organizou em faixa etária. Ele fez uma pesquisa muito grande. Sempre que a gente lê alguma coisa nova, dizem que a pesquisa dele nunca acabou. Ele está sempre fazendo novas perguntas para que um dia ele acha que vai mudar esse padrão de cores. Mas por enquanto, a conclusão que se tem é, de 1 a 10 anos, você utiliza o vermelho. Que ele diz que é a idade da efervescência, né? É tudo muito espontâneo. E você começar a ver aplicativos infantis, você vai ver que eles realmente usam bastante o vermelho. Depois que a gente começa a ler Bans, a gente começa a entender por quê. Ah, mas todo mundo usa vermelho? Ah, por que esse material está todo azul? A gente começa a perceber que por trás, quem fez tinha uma base bem científica para escolher uma cor. Não sei pela época de design, semana passada entrou uma propaganda nova do Itaú, bem bacana. Aí não dizia nada, só entrou VT, entrou pessoas assim, a criança, e entrou um cara com aquele laranjado e azul do Itaú. Aí eu falei em casa, é propaganda do Itaú. Pela identidade visual, e era mesmo. Né? A gente começa a ficar até assim, surreal, né? Porque se eu não falo, eu ia falar no final, eu já sabia que era. Então eu falei antes e realmente era, porque você começa a criar já uma identidade em relação às cores.
Bans, ele continua, cara, ele foi brilhante, eu achei isso fenomenal. 20 a 30 anos, a idade da força, potência, arrogância também. Então, eu acredito que o nosso público-alvo de educação à distância é o cara adulto e na faixa de 20 a 40 anos, né? Então, a gente acaba tendo que utilizar bastante o amarelo e o verde. Poxa, a gente que é designer odeia usar verde. Cara, a gente que é de design é uma coisa complexa. Então a gente começa a utilizar em detalhes. Somente quando a gente começa a usar botões, usar o e-book, por exemplo, para fazer, você pode botar tarja só em cima da página ou na numeração, mas você tem que utilizar um pouco do verde. Até porque, se a gente está usando amarelo, que ele é forte, a gente tem que baixar um pouquinho o nível de identificação visual do olho. Aí você joga um verde, que ele justamente já deixa mais calma a visualização. E finalmente o azul. A gente percebe que lá em teoria de cores para comércio, a gente utiliza o azul para dar solidez, para dar seriedade, para dar segurança. A gente vai prestar uma proposta de serviço, você usa e abusa do azul, né? Aí os valores você coloca em verde, que é para o cara amansar. Tem todas aquelas técnicas, né, de usar as cores na hora de aprovar uma proposta. Em vendas, quando a gente começa a perceber o que Bans fala sobre o azul, é a idade do pensamento, da inteligência. Aí a gente começa a conversar com os colegas sobre o quê? A gente pode trabalhar essa teoria de Bans relacionada ao conteúdo que a gente vai preparar o material. Vamos supor, se for matemática, certo? Qual seria, a partir dessa categorização que ele faz sobre o perfil da pessoa, será que matemática não seria mais interessante a gente utilizar o laranja? Se for um conteúdo de matemática, ou até mesmo o vermelho, né? Se for um assunto de filosofia, será que a gente não poderia utilizar o laranja, porque envolve imaginação, abstração? A gente começa já a pensar assim, pega Bans e não exatamente pegar a faixa etária que ele delimitou, porque ele definiu também a aplicabilidade. Então, se a gente vai desenvolver um conteúdo assim, vamos supor, de física, será que o amarelo não seria mais interessante? A gente dá as tonalidades mais de amarelo no conteúdo de física. Foi uma sacada que a gente teve, a gente está conversando aí, eu mais alguns amigos, sobre usar Bans não na primeira parte do resultado dele, mas na segunda parte, que a pesquisa dá essa liberdade para a gente focar nosso conteúdo naquilo que a gente quer desenvolver naquele determinado assunto. E a gente acaba conseguindo ter o material mais equilibrado, de não usar só tudo laranjado, só tudo azul. A gente pode focar e até justificar para o nosso gestor por que a gente está usando aquelas cores. Porque tem uma teoria educacional que diz que o azul ele tem a ver com a idade do pensamento, da inteligência, e aquele tipo de conteúdo didático tem mais a ver com essa categoria do que usar, porventura, um verde. E aqui o que ele diz? É a idade do saber, da experiência, a benevolência e tudo mais. Então, cores, eu acho que, entre tantas coisas que se tem sobre cores, nesse momento, o interessante são essas definições de Bans, e aqui é uma sacada legal, é uma pesquisa que eu achei na internet, quais as cores favoritas pelo público masculino. São resultados, né, que a gente tem que dar validade, e se você foca o interesse mais em alunos masculinos, você tem uma tendência maior para usar o verde e o azul. Existe uma camisa clássica da Lacoste que sempre vem, é a listrada azul marinho com verde, né? Aí quando a gente vê um resultado desse, a gente percebe que não foi à toa que aquela combinação nunca saiu da coleção, ela sempre volta. É justamente porque, olha, é o público masculino que realmente... Eu achei legal, cara, essa sacada, porque a gente tem como justificar para o gestor o porquê daquela escolha de cores, e a gente, enquanto gestor, determinar para a nossa equipe de criação quais as cores que a gente quer. Agora, com as meninas, ele acaba tendo uma apresentação maior, então você acaba equilibrando. Oi? Cara, engraçado isso, né? Aí você tem que começar a ver quais as cores que possa casar mais. Uma vez eu vi assim, por acaso, cara, falando sobre cores, aí o Google me indicou um texto sobre ginecologia. Aí eu falei, vou ver, né? Sou curioso. O cara foi analisar os embriões no microscópio colorido. Os embriões masculinos são azulados e os embriões femininos são rosados. Então aquela coisa antiga que a gente, né? A gente que é mais vivido, tinha que azul era para menino. Na verdade tem uma origem genética. Engraçado isso, né?
Essas são as menos favoritas pelos homens, olha. O marrom, o laranja, o lilás e o amarelo. São as menos favoritas pelos homens. As meninas, olha, elas gostam do azul, do lilás, do verde, do vermelho. Então, como a gente interpreta isso? Você vê as preferidas pelos homens, você vê as preferidas pelas mulheres. O azul e o verde. Então você acaba casando o que tem de mais preferência.